Tudo bem? Umas palestras muito interessantes, gostei de todas elas. Vou fazer uma pergunta mais para o Pedro Vasconcelos, já que nós somos dois virologistas. A minha pergunta é, esses outros vírus, o West Nile e o St. Louis, eles não têm casos humanos, por exemplo, não sei, no Espírito Santo, ou o St. Louis foi descrito no estado teve até umas inscrições em Rio Preto. Eu queria até que você comentasse sobre isso. E se não existem casos humanos que, por acaso, a gente não estaria detectando? Porque é esquisito ter entre os animais e não ter nos seres humanos aqui no Brasil. Bom, Alô? Ligou? Ok, obrigado. De fato, o número é intrigante. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos epidemias todo ano pelo West Nile, periodicamente temos pelo St. Louis, mas aqui no Brasil nós não temos. Muito poucos casos têm sido relatados. Eu acho que muito em função da ausência ou dos poucos laboratórios que fazem diagnóstico específico para esses vírus. Esse caso no Piauí se deveu muito a um aluno nosso de doutorado, que está fazendo, um médico, Marcelo, um neurologista, que está fazendo um doutorado comigo em Belém, que ele montou um sistema de vigilância no Piauí. E foi assim que nós detectamos lá. E já no Espírito Santo, esses casos de mortalidade foram muito grandes. Mas vejam bem, o que ocorreu no Espírito Santo foi que um fazendeiro relatou a morte, porque ele queria saber do que os animais estavam morrendo. Mas várias mortes estavam ocorrendo e o pessoal estava quase que escondendo os casos. Inclusive, ele foi muito, digamos, criticado por ter permitido que fosse feita a necrópsia, por causa da agrobusiness, né? Então, eu acho que falta vigilância. No Brasil, falta vigilância para as doenças neuroinvasivas, de modo geral, e particularmente para essas meningites ou encefalites consideradas virais ou assépticas. Eu acho que falta um diagnóstico específico, investigação mais profunda, porque eu acho que se procurando, acho, como foi o caso do Dr. Marcelo Adriano Vieira, lá no Piauí. Mais alguma pergunta? Bom dia. Uma pergunta para a doutora Mariângela. Lá na região de Campinas, a gente vê muita gente que faz como se fosse uma profilaxia pós-exposição para maculosa, do paciente que chega relatando que teve contato com carrapato, mas ainda não tem nenhum sintoma, mas está morrendo de medo, porque o que tem na mídia são os casos trágicos. E eu queria saber se existe alguma recomendação, porque no guia de vigilância não fala nada específico, mas a gente vê que na prática muita gente faz doxiciclina por tempos variáveis e seria isso. Tá, obrigada pela pergunta, Letícia. Na verdade, em relação à profilaxia pós-exposição, não há uma diretriz recomendando, tá? Então não há uma recomendação formal. Existem alguns estudos, né, de que quando você tem uma infestação maciça, né, você poderia realizar, mas as diretrizes não recomendam. O que as diretrizes recomendam é que o carrapato seja retirado com cuidado, se observe a presença de febre, né, e aí no menor sintoma você introduza precocemente, né, porque isso é vital aí na evolução do caso. Bom, doutor Marcos, fazer as considerações finais. Podia fazer uma pergunta? Claro. Era para ela mesmo. Eu vi que no diagnóstico da rickettsia, um comentário, a rickettsia, a gente não tem encontrado, o professor Leão está aqui, o Raimundo Leão, na Amazônia a gente não tem um diagnóstico. Eu vi que tem talvez falte mais investigação também. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi no diagnóstico, você não mencionou ELISA, a IgM, não é feita, ou não foi desenvolvida, ou não tem valor? Então, a immunofluorescência, tem ELISA, mas assim, a immunofluorescência ela tem sido melhor, tem sido mais sensível, mais específica, e é o teste que tem sido recomendado e padronizado, né? Inclusive fora também é o teste que é utilizado. Eu acredito que em relação à febre maculosa, gostaria da sua opinião, eu acho que no momento, o instrumento que a gente teria para diminuir essa letalidade
é a doxaciclina parenteral. Eu acho que ela vai ser um fator de impacto no tratamento. E apesar de ser uma medicação barata, e há anos a gente vê solicitando isso do Ministério e da própria Secretaria de Estado da Saúde, a gente não consegue a doxaciclina. E acho que seria muito importante a sensibilização das nossas sociedades, sociedade como agora brasileira de infectologista, paulista de infectologia, já que é um problema sério no nosso estado pela letalidade, que houvesse realmente uma solidariedade com a gente que atende febre maculosa e com os pacientes, em relação de a gente conseguir a doxaciclina injetável, né? Porque eu acredito que, como nos Estados Unidos, ela vai ter um impacto na queda. Não sei qual é a sua opinião, eu gostaria de saber. Obrigado. Com certeza, né? Então, os estudos demonstram isso, né? A gente teve a oportunidade de mostrar, e eu acho que a gente tem que fazer um esforço, eu acho que a gente tem que demandar para a sociedade, né? E acho que a sociedade tem esse papel, né? Então, certamente a doxaciclina, ela vai mudar esse panorama, né? A gente até tem feito off-label total, muitas vezes, de usar a doxaciclina por sonda e clonafenacol por veia, né? Eu nem coloquei na aula, mas enfim, esse caso que eu vi na quarta-feira, eu fiz isso. Chamei os residentes do lado e falei, olha, nós vamos fazer totalmente off-label, but... Eu também faço. Bom, mas eu acho que esse é um assunto que não pode morrer na nossa mesa, porque a gente fala da doxiciclina parenteral, já falamos de fosfomicina endovenosa para KPC, já falamos de 5-fluorostosina há décadas, e toda vez nós discutimos nas mesas, isso acaba morrendo no nosso simpósio, congresso e tudo mais. Eu acho que, de fato, as sociedades, tanto as regionais quanto a nacional, elas têm essa responsabilidade de fato, né, lutar perante, lá com a Anvisa, os registros todos, trazer a indústria para quem pode trazer a medicação. E o agravante é que tem o parecer, gente, aquilo que eu mostrei está disponível, é uma portaria, né, de 2014. Né, e a gente não tem a medicação. De fato, eu não sei o que acontece, mas eu vejo muito o tema morrer numa mesa onde a gente discute, levanta o problema, e aquilo ali não vai para frente. Eu acho que a sociedade precisa, de fato, levar isso de uma forma muito séria.